paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez em uma live, dessa vez para continuarmos o nosso estudo bíblico, da nossa escola bíblica, que é a lição 12 e 13, né? Como foi dito na aula passada, a lição 11 foi tão abrangente, com conteúdo assim tão gostoso, que por mim eu teria passado mais 1 hora, 2 horas a mais falando sobre determinado assunto. E no finalzinho falamos que a lição número 12 e a lição número 13 ficaria para o dia de hoje, ok? Então vamos começar com a oração, e eu peço que todos vocês cruzem a cabeça, vamos orar ao nome do Senhor Jesus. Maravilhoso eterno Deus, Pai de toda glória, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na Tua presença para Te gloriar e Te agradecer por tudo, ó Senhor Jesus, que tem feito. Pai, não estamos aqui, ó Senhor Jesus, para aparecer ou para receber aplausos de forma alguma, mas para podermos falarmos a Tua palavra. Então nos dá entendimento, nos dá sabedoria, enche-nos a nossa boca, o nosso coração do desejo de cada dia falar mais de Ti, Deus. Pai amado, continua conosco nessa live até o final. E assim, ó Pai, que possa essas palavras entrar no coração dessas pessoas e entender o verdadeiro sentido de te servir e te adorar em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, eu te agradeço para todos sempre. Amém. A paz do Senhor no Igor, muito obrigado. Amém. Mais uma vez de estar junto comigo. E nessa primeira parte, a responsabilidade será com o nosso irmão Igor. Fique à vontade, meu querido. A lição 12, ela trata a respeito do código de ética de Jesus. O texto do dia, que no caso vai se juntar com a lição 13, mas vamos ler da mesma forma. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. O texto do dia é Mateus capítulo 6, versículo 1 a 8, e Mateus 14, Mateus 6, do versículo 14 ao 18. Quando você estiver em casa, se você estiver em casa, abra, leia, acompanhe junto com a gente, se você estiver em vista dos jovens, porque é uma lição que, para mim, é o ponto cerne do cristianismo. Por quê? Porque a primeira questão, o que se dá no código de ética de Jesus? Se eu sou um filósofo platonista, meu código de ética vai ser as ordens de Platão. Se eu sou uma pessoa evolucionista, meu código de ética vai ser a evolução. Exemplo, a evolução diz que o maior passa por cima do menor. Então, se eu for mais forte que uma pessoa, automaticamente eu vou derrubar ela, porque ela é mais fraca e um dia ela pode ficar mais forte do que eu. A ética que Cristo nos apresenta, a ética do cristianismo, ela olha muito para que você viva de acordo com Jesus. E a ética de Jesus é o tema cerne dessa lição. Por isso que eu quero que você preste muita atenção, porque mesmo que a ética de Jesus muitas vezes esteja em nossa mente, ela dificilmente está em nossos corações. Quando eu falo corações, quer dizer que você pode entender, você pode dizer de cor a ordem de Cristo, a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, mas automaticamente, da mesma forma, você não seguir. Então, o que nós vamos ver aqui é o código e a ética de Jesus, o código de ética de Jesus, também para nós cumprirmos como ele. Tanto que a síntese, como já foi lida aqui, retrata exatamente isso. Ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Primeiramente, o código de ética de Jesus é a respeito de esmolas, a respeito de oração e a respeito do jejum. Primeira coisa,
eu quero retratar aqui que vai estar muito relacionado ao Sermão do Monte, porque é onde exatamente Jesus deu uma das principais aulas de código de ética na Bíblia. Em seu célebre Sermão da Montanha, Mateus 5 até o 7, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, oração, jejum e as obras de generosidade. A tradição religiosa de Jesus convivia com estas disciplinas espirituais desde tempos milenares. Todavia, com o passar do tempo, elas foram perdendo o seu caráter celebrativo, voluntário e espontâneo, para tornarem-se meras expressões ritualísticas. Diante deste quadro, o mestre apresenta no início do Evangelho de Mateus uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de ressignificar as nossas atitudes cotidianas, muito especialmente aquelas que se referem à nossa espiritualidade. O quadro que Jesus apresenta é exatamente o quadro que muitas pessoas ainda acreditam ser o correto até os dias de hoje. Por quê? Quando você faz boas obras, é muito simples, e talvez até em sua mente esteja isso, que muitas vezes nós queremos reconhecimento por nossas boas obras. Com certeza, alguns querem aplausos, né? Alguns querem aplauso. Israel, ela tinha o código de ética da lei. O que acontece? A lei era um auxílio e a maneira de vida que os judeus tinham realmente para agradar a Deus. Só que existe uma questão nisso. A lei só era dada aos judeus porque os judeus em si não conseguiriam ter uma boa vida e uma vida regrada sem ela. Só que o que acontece? Em algum momento do Antigo Testamento, nós vemos que Israel esqueceu disso. Eles não olharam mais para a lei como um código de ética que livrava eles do pecado. Ele olhava para a lei como um código de ética que, se cumprido, era para orgulhar-se em suas obras, indo totalmente contra o plano de Deus para eles. Quando Jesus vem no Novo Testamento, ele olha exatamente para isso. E o primeiro discurso em público de Jesus se dá exatamente nessa questão, que eu posso chamar até de calcanhar de Aquiles dos judeus. Por quê? Porque Jesus chega e ele dá uma mensagem completamente radical. Primeiramente, ele diz: sabe essas orações que vocês fazem? Sabe essas consagrações, lindas consagrações que vocês fazem no templo? Sabe essas boas obras que vocês também insistem em fazer? Se tudo isso que vocês fizerem seja para aparecer, saiba que suas obras já foram recompensadas. Vocês não precisam da recompensa de Cristo. Vocês não precisam da recompensa vinda do Senhor. Por quê? Porque perante os homens você já teve sua honra. Se você quiser que os seus atos consagratórios, que suas orações e que seus jejuns sejam ouvidos por Deus, antes, faça em secreto. A ponto de que isto seja tão secreto que, se sua mão esquerda fizer algo bom, que esconda de sua mão direita e não deixe ver. Então é exatamente isso. A mensagem que Jesus vinha pregando era uma mensagem em que nós não fazemos boas obras para a salvação. Nós não fazemos boas obras para que nós apareçamos em público, mas nós fazemos boas obras para a glória de Deus. Nós vemos muito isso também nas cartas de Paulo, 1 Coríntios 13:1. Nós vemos muito isso também em Pedro. Pedro também retrata muito isso, 1 Pedro 4:11. Paulo também retrata em Gálatas, quando ele diz assim: tudo que façamos, que quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Ou seja, todo motivo todo motivo que lhe impulsiona a fazer alguma coisa, se não for para a glória de Deus,
é melhor que não faça, porque nisso você pode criar em você um coração orgulhoso. E o orgulho é uma das coisas que afasta você de Deus. As boas obras do Evangelho não é para que você apareça, mas para que Deus apareça através de você. E isso é um dos primeiros princípios básicos do Evangelho. Se o Jeová quiser falar alguma coisa a respeito disso, está com todo o espaço do mundo. Não, pode ficar à vontade, amigo, viu? Tá excelente, pessoal. Pode ficar à vontade. Dentre outras questões que se podem destacar, o princípio da discrição ou da privacidade é um conceito-chave para a compreensão do bem-estar espiritual de um discípulo de Jesus. O primeiro aspecto a ser analisado com relação a nossas práticas devocionais cotidianas é, como já falei, a finalidade delas. Não adianta você querer fazer boas práticas com finalidades erradas. Você ora com que objetivo? Boa pergunta. Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? A resposta das 3 perguntas precisa ser exclusivamente única. Como já falei, a glória de Deus. Toda prática devocional que não atinja esse objetivo é em vão. E é isso que nós temos que entender. Voltando aqui, por que eu disse, você deve estar se perguntando, ou não também, mas é uma coisa que nós temos que colocar na aula. Por que eu disse que as finalidades das boas obras não pode ser outra coisa sem ser a glória de Deus? Primeiramente, o cristianismo ele não vive no conceito de que o que importa é que você faça. Eu posso muito bem ser um grande ladrão, eu posso muito bem roubar, eu posso muito bem fazer coisas ruins e o dinheiro que eu tiver através dessas más obras eu retribuir aos pobres. E isso foi uma boa obra. Um Robin Hood da vida? Um Robin Hood da vida. Eu estava pensando nisso agora. Isso, exatamente. Mas você tem que entender que os fins, que o final de sua obra não justificam os meios. Não justifica pelo como você fez. Nós temos que colocar isso em nossa mente. Primeiramente, você tem que entender uma coisa. Não adianta você fazer boas obras com intenções erradas. Por quê? É exatamente isso que eu quero retratar. Se eu ajudo os pobres, se eu dou cesta básica para os necessitados neste tempo de coronavírus, e quando faço isso, eu quero chamar a atenção das pessoas para que ela veja o que estou fazendo, o que faço é em vão. Tem um exemplo em que eu estava vendo até esses dias de um homem que já foi o mais rico do Brasil, Eike Batista. Ele, quando era um super empresário multimilionário, fizeram uma entrevista com ele e ele, cheio de projetos e planos, aí perguntaram para ele: o que vale mais em sua vida? O que você quer atrás de tudo isso? E ele simplesmente disse: eu quero ser respeitado pela população. Nisto, ele queria realmente ser respeitado pelas pessoas. Mas a questão de Eike Batista, que ele falou muito, deixa só, senão eu perco a concentração. Já perdi, na verdade. Voltando aqui, deixa eu pegar o fio da meada de novo, porque eu tinha perdido a concentração, estava acontecendo algumas coisas aqui. A questão de Eike Batista é que ele era um empresário multimilionário e ele realmente, quando fizeram uma entrevista com ele, perguntaram o que ele queria para ser respeitado, o que ele queria. E ele disse que o foco da vida dele era ser respeitado, ser uma pessoa que onde ele chegasse, as pessoas olhassem para ele e dissessem assim: olha que grande homem, que grandes coisas ele faz pela sociedade.
E para isso, eles mesmo sendo um bilionário, o que é que ele fazia? Parte de sua renda, ele pegava e dava para as instituições de caridade, dava para a segurança no Rio de Janeiro, só que não era por amor. Não era porque ele visava a glória de Deus, exatamente porque eu nem sei se ele é cristão ou é ateu. Mas ele fazia isso com a intenção de ser reconhecido e de ele ter o orgulho de dizer assim: eu faço por estas pessoas, eu posso ser respeitado. Então, os fins destas boas obras não justificam meios. Mesmo que ele tenha feito tudo isso e foi uma coisa legal, mas nós temos que entender que ele não fez para a glória de Deus. Ele fez para que ele aparecesse, ganhasse fama e repertório entre as pessoas. Então não foi uma boa coisa, visto no cristianismo. Por quê? Porque a atitude dele não veio do coração. Por isso que quando Jesus fala que o princípio para que você venha fazer boas obras seja a glória de Deus, nós temos que entender que não pode ser orgulho, não pode ser para a gente ganhar fama, não pode ser para a gente aparecer. Que nós façamos, que nós sejamos primeiros dotados desse pensamento de fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo. E é esse um dos fios da meada do código de ética de Jesus. Faça, mas faça em secreto. Porque você não faz para você, você faz para o Pai. Primeiro código de ética de Jesus que ele realmente representou na nova aliança. E o seguinte, né? As suas palavras tratam muito bem da seguinte fase que está aqui, já perto de concluir essa parte número 1. E o seguinte: orações, sacrifícios e generosidades não devem ser praticadas como se fosse uma moeda de troca. Isso. Né? A realidade hoje, não estou generalizando aqui ninguém, nem quero aqui ofender ninguém, mas a maioria hoje quer de Deus algo em troca. Deus, se tu me der isso, eu faço isso. Mas se tu não me der, eu não faço. O que é que você acha? Olha, uma das coisas neopentecostais que muitas pessoas têm em mente é que através de você orar, através do seu sacrifício, Deus tem a obrigação de lhe dar determinada coisa. Primeiramente, o que eu vou falar aqui vai chocar muita gente. Mas a sua oração em si, os seus pedidos em si, não tem poder nenhum. Verdade. Se ele não quiser. Primeiramente, o que eu vou falar aqui para vocês pode sim ser uma coisa muito chocante, mas é uma coisa que nós temos que entender e nós não vamos parar de orar por causa disso. Olha, primeiro, sua oração é um ato de fé. Então quando você ora, você tem fé naquele na qual você ora, por isso que você continua orando. Agora, nós temos que entender, se isso continuar sendo um ato de fé na sua vida, é porque realmente era um ato de fé. Verdade. Não importa o quanto você ore, se uma coisa não é para acontecer, não acontecerá. E mesmo que você ore, e mesmo que você não ore, e às vezes tem uma coisa que acontece, é porque era para acontecer. Então, ou seja, sua oração só vai fazer sentido, só vai ter poder se realmente for da vontade de Deus. Então, a questão das pessoas no jejum e na oração é que elas estão falando desse jeito hoje, dessa maneira aqui. Eu vou orar e por causa de minha oração, por causa que eu orei, eu vou decretar em nome de Jesus e vai acontecer. Porque eu jejuei, eu vou decretar a bênção na minha vida e vai acontecer, porque eu orei e agora Deus tem que fazer. Primeiramente, você não pode colocar Deus sobre a parede. Barganha. Não é barganha. Sua oração não é moeda de troca, sua oração não é lista de compras. Seu jejum também não é lista de compras. Quando você ora para agradecer ao Senhor pela sua vontade e não pedir dos suas meras vaidades que você quer que aconteça. Então nós temos que entender isso. Oração, jejum, sacrifício, em nenhum momento vai ser moeda de troca para que você receba alguma coisa de Deus. Tá? Nós temos que entender isso, mesmo que seja uma verdade difícil, mas é uma verdade que tem que ser colocada sobre nossas mentes. Então,
Você deve estar olhando assim, às vezes, isso nem está na lição, gente, mas eu tenho que falar isso porque eu não quero chocar ninguém. Mas você deve estar se perguntando assim, oxe, o que é que eu devo fazer quando orar? Como deve ser minha oração? Primeiramente, nós temos que ver a oração do Pai Nosso. Porque a Bíblia em si é a nossa regra de fé. Quando Jesus foi ensinar o Pai Nosso, Ele não ensinou dizendo assim, eu decreto em nome de Jesus que esses discípulos vão ser uma bênção. Em nenhum momento. Ele vem com humildade perante o Senhor. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Aí que está, o que devemos orar? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Esse deve ser o princípio da oração. Você orar para que a vontade de Deus seja feita. O segundo princípio da oração, não querendo entrar nesse assunto, mas eu tenho que entrar, é você orar o que você lê na Bíblia. Aí você se pergunta assim, mas eu não leio a Bíblia. Então não tem como você orar, porque uma coisa complementa a outra. Da mesma forma que sua oração alimenta a sua leitura pela Bíblia, a sua leitura da Bíblia alimenta o seu desejo de oração. Então, há duas coisas que nós devemos frisar. Além de ter muito mais outras, muitas outras, mas as duas coisas principais. Você orar para que a vontade de Deus seja feita e orar a Bíblia Sagrada. E não orar pedindo, só pedindo, tá? Não que o pedido seja errado, mas não só pedindo, e nem decretando, muito menos decretando. Porque se você for orar assim, é melhor que você não ore. Você vai estar pecando. É interessante que não tem na revista, mas analisando aqui, tem um ponto que é bem interessante, que vai falar realmente do que você tocou aí, certo? Mais à frente vai dizer o seguinte: nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Tem mesmo. Né? Não estava lembrando disso. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade suficiente para ouvirmos a voz do Criador. Nosso jejum não é combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional com a finalidade de lembrarmos-nos como somos frágeis e efêmeros. Dá para entender direitinho o seguinte: você pode orar, você pode fazer sua oração da maneira que você bem entender. Agora é o seguinte, será que sua oração realmente está agradando no coração de Deus? Isso. Seguinte, eu vou fazer um jejum. Irmão, eu vou jejuar. Beleza, irmão, um jejum é natural, cada um faz o seu. Você não precisa dizer também assim, igual amanhã, não ligue para mim não, que amanhã eu vou jejuar. Isso. Amanhã eu vou passar o dia todo em jejum. Não é para falar. Porque o jejum é para lembrarmos que realmente nós somos frágeis, que realmente necessitamos dele, precisamos dele. E não há nada, rapaz, que possamos fazer se não for com a presença de Deus. Né? Continuando, a nossa generosidade não pode ser um instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para os vulneráveis e para louvar o Altíssimo, ou seja, que seja tudo para a glória de Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus. É interessante você colocar nesse ponto aí algo que você falou sobre constranger alguém. Não é constranger alguém. Às vezes, ou pensa assim, às vezes as pessoas podem até ficar assim, um pouco abismadas. Mas o que é que ele está falando? Não estou entendendo, não é assim dessa coisa. E como é que é? Realmente, às vezes as pessoas ela vê uma maneira diferente como as coisas são. Né? Só vamos observar aqui que a ética de Jesus, ele tem uma ética bem preparada. Tudo com decência e ordem. A ética de Jesus é essa, é tudo com decência e ordem. A oração do Pai Nosso, você deu um exemplo aí sensacional em relação à oração do Pai Nosso. Você vê que em momento algum, né, nesse ponto, ele diz assim: Deus, Pai, eu exijo de Ti que tome prova, solução da prova que eu estou passando. Olha, eu não admito isso na minha vida. Não é dessa forma que você deve orar. Lembre-se que quando Jesus também estava orando no jardim de Getsêmani, pronto para ser crucificado, ele poderia muito bem dizer, sabe da coisa? Olha, Pai, eu não aguento.
a multidão não está nem aí, o povo não está nem aí para mim, sabe uma coisa? Deixa o povo aí mesmo pecar e eu vou voltar para o céu. Isso. Poderia muito bem fazer isso. Mas sabe qual foi a oração dele no final? Que ele não estava mais aguentando, que ele começa a orar e no final ele diz, mas que seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Que o próprio Jesus, Filho de Deus, nos ensina até no momento de aflição, da provação, da dor, da angústia que às vezes passamos no dia a dia, apenas ele ora ao Pai e diz, Pai, afasta de mim essa angústia, tira de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso. Né? Exatamente. E assim, você quer ver, eu falei do pedido de Deus e eu não quero ficar com consciência pesada que você ore errado. Eu falei que o pedido a Deus tem que ser uma coisa bem drenada, uma coisa bem feita. Isso. Pronto. Porque assim, quando você abre a Bíblia em João 17, nós vemos ali que Jesus pede a Deus. E nós vemos o pedido de Deus é uma coisa que realmente nós vemos ali e diz assim, não, esse aqui realmente está no dedo de Jesus. E foi ele que fez mesmo. Por quê? Jesus, ele pede. E ele pede uma coisa gigante. Olha o que é que ele pede. Senhor, dai-me sua glória. É glória, não é carro, não é moto. É glória, é uma coisa gigantesca. Você sabe o que é isso? Só que, sabe o que foi que ele pede? Também, ou a finalidade dele pedir a glória de Deus para que ele vá à cruz, ele diz assim, Senhor, dai-me aquela glória que estava comigo, não para que fique somente para mim, porque quando eu for para a cruz, esta glória que tu me deu, eu partilharei entre quem são os teus filhos. Ou seja, ele pediu a glória novamente, não foi para ficar para ele, mas para ajudar a nós, seus filhos. Então, quando nós pedimos em oração, nós não temos que pedir com oração orgulhoso e egoísta. Nós pedimos com o coração aberto, para que nós também venhamos ajudar o povo de Deus, para que nós também venhamos ajudar outras pessoas. Então, esse é o ponto em que nós devemos pedir. Pedimos para que outras pessoas também sejam beneficiadas por esse pedido. Então, estou com consciência limpa. Vamos passar para o segundo ponto aqui. É uma coisa que a gente já estava até comentando. Cuidado para não sermos enganados pela maldade de nosso próprio coração. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Ou seja, ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, glorificado, somos tentados a agir para massagear nosso próprio coração mau. Quem vive alimentando suas arrogâncias nunca estará próximo do Criador. Por isso, a exortação de Jesus orienta-nos a evitar que nossos corações sejam alimentados por nossa própria arrogância. Corremos o risco de cair no mesmo erro dos fariseus, valorizar mais a glória humana do que a vontade de Deus. Olha, você deve estar se pensando assim, quantas vezes eu já pedi errado na minha vida? Ou quantas vezes eu fiz alguma coisa que não foi para a glória de Deus, foi para aparecer? Eu já fiz muito isso, muito mesmo, e me arrependo profundamente, peço perdão a Deus todos os dias. Agora, a questão é, esse cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração é uma coisa muito importante no Evangelho. E até as pessoas mais próximas e íntimas de Jesus foram enganadas por seu orgulho. Por quê? Nós temos que entender o princípio básico disso, que a partir do momento que eu estou de coração aberto,
para fazer o bem a Jeová, porque ele é um grande amigo, e não estou aberto a fazer o bem a uma pessoa que eu não conheço, Verdade. esse bem provavelmente vai ter uma grande farsa por trás. E pessoas na Bíblia Sagrada, pessoas que eram apóstolos de Cristo, caíram nesse mal. Em Gálatas, Paulo fala exatamente o erro de Pedro, que ele era o apóstolo dos judeus, mas teve um dia em que ele teve que se sentar à mesa com gentios, e Pedro negou. Pedro não quis sentar à mesa com outras pessoas que não sejam da nacionalidade deles. Quando Paulo soube disso, ele disse: Pedro, pelo amor de Cristo, você tem que entender que agora nós já não somos povos separados. O Senhor nos juntou. Somos todos um povo só. Somos um corpo em Cristo Jesus. Nós já não estamos separados. Estamos todos juntos. Então você não tem que olhar para outras pessoas com olhar de desigualdade. Porque quando você faz isso, você prova que o seu coração não ama corretamente. Da mesma forma que você faz um bem para uma pessoa da família, da mesma forma que você faz um bem para uma pessoa da igreja, que você também faça um bem para as pessoas que você não gosta, que você não vai para a cara deles, que você não conhece. Quando Jesus fala para amar aos nossos inimigos, amar as pessoas que nós não gostamos, as que nós odiamos mesmo, ele não está dizendo que nós devemos amar, ter sentimentos afetuosos, gostar da pessoa, de estar perto da pessoa que é nosso inimigo. Ele está dizendo para ter um comportamento de uma pessoa que ama. Por quê? Porque o amor em si não é sentimentos afetuosos, não é afeições, mas é atitudes. Ou seja, não é eu tirar um grande tempo do meu dia para estar conversando como se ele fosse um grande amigo, porque não é, isso é fácil. O amor que Jesus está dizendo ali para nós termos pelos nossos inimigos é um amor de atitude. Os nossos inimigos estão passando fome, eu estendo a mão e entrego-lhes alimento. Isso é amar os inimigos. Os nossos inimigos estão passando por um momento de luto, eu estendo a mão e digo: eu estou aqui para você se você quiser. Isso é amar nossos inimigos. Não é sentimentos afetuosos. Não é sentimentos de amizades, mas sentimentos de atitudes. Você fazer por eles. Por que eu estou falando isso? Nós temos que entender que nosso coração é enganoso e se nós fazemos o bem para alguns e não fazemos para outros, o nosso amor não é verdadeiro biblicamente. Tá? Então, concluímos o segundo ponto do tópico 1. Deixa eu só Pode concluir aqui o ponto, né? Lembrando que Paulo, lá em suas cartas, ele deixou bem claro o seguinte: nunca pague o mal fazendo mal, mas pague o mal com bem. Fazendo bem. Gente, é difícil? É. É complicado? Não. Porque a Bíblia mesmo, Paulo também comenta que quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Ou seja, todo rancor, toda a maldade, ou todo desejo que temos por alguém de mal, Deus ele nos molda de uma maneira diferente. Agora vem o questionamento: ah, irmão Jeová, mas eu ainda não consegui essa mudança em mim. Ah, porque eu vejo o irmão ali, homem, às vezes me dá uma agonia, eu não gosto daquela pessoa, eu não me dou bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, então me desculpe dizer, certo? Me perdoe, mas você verdadeiramente não está mudado em Cristo Jesus. Porque quando mudamos em Cristo Jesus, tudo nós é mudado, principalmente os nossos corações e nosso coração e os nossos sentimentos. As coisas velhas se passaram, e diz que tudo se fez novo. É bíblico, Deus disse isso. Jesus disse isso, que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa que nasceu de novo. É uma pessoa que realmente está em Cristo e vive somente a Cristo, seguindo as éticas cristãs de Cristo. Muito bem. Terceiro ponto, ele vai falar muito a respeito
dessa espetacularização da fé que acontece em muitas igrejas. Porque existe o orgulho e o você não fazer no sentido pessoal. E existe o orgulho e o você não fazer no sentido de aglomeração, várias pessoas, que se denomina igreja. Tá? Então aqui, um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como práticas públicas é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Igrejas, shoppings, pregadores coach, pseudo-milagres, por meio de técnicas de manipulação de massas. Tudo isso atrai pessoas, produz uma lógica de resultados financeiros de sucesso. Porém, não glorifica o nome de Jesus. Em tempos de massivo uso de redes sociais, a tênue linha entre evangelização e promoção pessoal é algo muito problemático. Jesus poderia ter ido à Grécia, centro cultural da época, porém preferiu ficar na pacata Judeia e de lá promover uma revolução no mundo, através da humildade. Sigamos os passos do Mestre e façamos da fé uma experiência de proximidade com o Criador e afastamento das ilusões deste mundo. Assim, para entrar nesse segundo ponto, nesse terceiro ponto e último, nós temos que entender exatamente o que já estava sendo dito aqui. A respeito disso, as igrejas também têm sido muito afetadas por pessoas que têm pensamentos contra a ética de Jesus, e essa questão tem criado várias coisas dentro da igreja que tem se distanciado da questão da glória de Deus. Alguns pregadores hoje, de igrejas grandes, eu acho incrível, eles pregam sobre a saúde financeira, a saúde emocional, pregam sobre o bem-estar, mas não conseguem pregar sobre a cruz. Pura verdade, viu, filho? E eu fico incrível mesmo. Como é que uma pessoa abre uma igreja, uma pessoa dá um nome a uma instituição de cristã e não fala de Cristo? Isso aí são meios de conseguir dinheiro, são meios de conseguir seguidores, fama, e se difere da glória de Deus. Por quê? Porque esta igreja não está preocupada em pregar a verdade. Esta igreja está preocupada em ser uma instituição famosa e bem financeiramente. E várias pessoas têm ido por este caminho errado. Antes eu ficava triste, porque muitas pessoas se enganavam a respeito disso, se enganavam com essas pessoas. E iam para o inferno por causa delas. E hoje essas pessoas que seguem esses pregadores coach, como falam, eu não tenho mais pena. Porque a Bíblia nos mostra que quando algumas pessoas seguem os bodes dentro da igreja, é porque eles pensam como os bodes. Então as pessoas que estão ali também não estão por Jesus. Eles aderiram ao que eles estavam oferecendo, que é o quê? Saúde emocional, financeira e dinheiro. Então eles não estão ali por Cristo. Porque se uma pessoa for ali atrás de Jesus Cristo, em uma semana ela olha e diz assim, aqui não tem nada de Cristo, e sai. Então, as pessoas que estão dentro dessa igreja também são coniventes e gostam da mensagem que esses bodes estão pregando. Não tenha pena, porque estes querem a condenação e fazem por onde. Fechamos aqui o primeiro conceito de ética de Jesus, que é você aparecer somente perante a glória de Deus, que você faça para a glória de Deus e em secreto. E tudo aquilo que não for para a glória de Deus e não for em secreto, não está de acordo com a ética de Jesus. Esse segundo ponto aqui eu vou deixar mais com o Jeová e eu vou dar apenas alguns comentários breves a respeito dele. Antes de encerrar o seu comentário, peço até permissão para ver aqui novamente um pequeno espaço. Tranquilo. Né? Olha, a sua colocação foi perfeita em relação à especulação da fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 17, Paulo, ele é tremendo. Olha, se você está em casa nesse período, faz o seguinte, meu queridos e amados irmãos, pega a sua Bíblia, dê uma passeadazinha lá em Romanos, vai lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, e chega lá em Gálatas. Aí você vai entender o contexto da palavra em que realmente o cristão tem que viver como um cristão. Escuta, olha o que Paulo fala em relação ao que o irmão Igor acabou de comentar aqui. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17 diz: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aí já não bastava. Aí lá no 2 Coríntios ainda, versículo 11, no capítulo 11, aí ele continua uma pancada maior. Aí lá no versículo 13, vai dizer: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, configurando-se em apóstolo de Cristo, dizendo que é apóstolo de Cristo. E não é de ficar maravilhado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, homens que buscam ter fama, sucesso, dinheiro, ter algo maior, representar algo maior, de bater nos peitos e dizer: aquela igreja é minha, eu sou isso, eu sou o apóstolo, eu sou o ministro, eu sou o pastor, e eu que mando, eu que desmando. Lembre-se que tem que seguir a palavra, meu filho. Se não há palavra, tem alguma coisa de errado, pode cair fora. Nessa coisa eu sou sincero em dizer. Se você está num lugar onde não tem palavra, cai fora. Irmão Jeová, você endoidou? Não, doidei não. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha o que é que Paulo diz aqui. Gálatas 1 e 8. Mas, ainda que nós mesmos, fala aqui nós aqui, ou um anjo do céu anunciar outro evangelho. O evangelho, estou falando isso aqui, ó. Certo? A Bíblia. Que não for esse evangelho, que ele seja amaldiçoado. Anátema. Que a palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Olha a autoridade de Paulo sobre esses falsos profetas. Até se um anjo do céu pregar além do que está escrito aqui, que ele seja amaldiçoado. Ou seja, não dê ouvidos. Então, cuidado. Cuidado em relação a isso. Então, vamos aqui ao ponto 2, já para entrarmos aqui na lição número 13, que é uma lição assim que eu espero todo dia. Pense na lição. A lição 3 eu espero todo dia. Pense na lição. A segunda vinda de Jesus Cristo. Já. Ponto 2. Da nossa lição número 12. O tesouro no céu. Aqui existem 2 pontos. O que é o tesouro? Que tesouro é esse? E o ponto 2. Onde juntar esses tesouros. O tesouro que Jesus refere-se aqui, podemos até dar uma passagem aqui para poder explicar esse primeiro ponto, que é realmente as grandezas que Deus tem nos preparado, não para esta terra, não para esse momento. Claro que você, como cristão, Deus não vai querer ver o seu filho passar fome, porque a Bíblia mesmo diz: nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ele sempre vai prover o pão. Você sempre vai estar, Deus sempre vai estar cuidando de você. Mas tem uma passagem interessante de um jovem rico, que ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: conhece os mandamentos? E ele: sim, eu conheço os mandamentos. E começa a citar os mandamentos. Jesus olha para ele e diz: disseste bem.
Agora faça o seguinte: pega tudo que tem e distribui para os pobres. Você sabe o que foi que aquele jovem fez, meu querido? Simplesmente virou as costas e foi-se embora. Ele sabia todo o conhecimento da palavra, desde a antiguidade, que seus pais e seus avós da antiguidade vinham passando, ele conhecia a palavra, aquele jovem conhecia a palavra. Mas algo que ele tinha era o prazer do dinheiro e da riqueza. Aí Jesus, ele cita: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí vem a segunda pergunta, a seguinte pergunta aí. Então quer dizer que para mim entrar no céu eu não devo ser rico? Não, a questão não é essa. Deus, ele dá condições para você viver bem sobre esta terra, porque ele deu essa terra como herança para nós. Agora, como é que você está realmente distribuindo a sua riqueza? Que tipo de riqueza é que você está ganhando sobre esta terra? É juntar bem material para si próprio, enquanto o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda passa necessidade? É isso que Jesus quer dizer. Então, que tipo de cristianismo e que tipo de tesouro você está juntando sobre essa terra? No ponto 2, diz o seguinte: aonde juntar esse tesouro? Bem interessante, diz o seguinte: em outros momentos dos evangelhos, Jesus reprova a mentalidade terrena que atribui apenas a capacidade humana a conquistar e alcançar o que realmente deseja. A lógica do evangelho é outra. Conforme afirma Tiago em sua epístola, tudo o que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem: Deus. Esse tipo de análise se retira a responsabilidade e esforço humano em nada, até porque em vários momentos a Escritura condena o preguiçoso. Entretanto, reorienta a avaliação humana para o reconhecimento que o Senhor Deus é forte de todo o bem existente no universo. Isso engloba tudo que falamos sobre esmolas, orações, jejum, o cuidado para não sermos enganados com a maldade, a espetaculação da fé, em sabermos que o nosso tesouro não está sobre esta terra. Não vá pensar que por você fazer caridade aqui, você já ganhou seu espaço no céu, de forma alguma. O que às vezes me deixa muito chateado, meu amigo, é que tem crente que bate no peito e diz assim: agora eu sou crente, eu estou salvo. Agora eu sou crente, então eu sou diferenciado de todo mundo. Não, é porque a gente tem uma cultura horrível. Demais. Horrível, horrível. A gente acha... Isso é triste, gente. Por favor, se vocês têm um pensamento desse, abandona, joga no mar do esquecimento. Joga. Porque a gente acha que quando uma pessoa aceita Jesus num culto, diz assim: quem quer aceitar Jesus, vem aqui pra frente. Amém. Deus perdoou seus pecados. Gente, você está perante um púlpito, não quer dizer que Deus perdoou seus pecados. Agora, nossa, então por que o apelo? Primeiramente, o apelo é para uma pessoa que já tem a convicção. Um apelo é uma pessoa que já foi tocada por Cristo. Ela já pediu perdão pelos seus pecados. Ali ela está se apresentando perante a igreja. Exatamente. Para dizer assim: agora essa pessoa aqui vai fazer parte do povo do Senhor Jesus Cristo, junto conosco. Então é só isso, gente. Os pecados, quem não perdoa o pastor não. Quem perdoa é Deus. Ali o pastor vai estar só apresentando uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Isso é uma cultura, um hábito, sei lá, um pensamento errôneo que colocaram na nossa mente e que nós levamos até os dias de hoje. Não é por obras, não é porque eu me levantei e fui. É porque o Senhor tocou em meu coração e eu me arrependi dos meus pecados. É por causa dele, não por causa de um altar. Tá entendendo? E outra coisa,
Tanto que tem pessoas que aceitam Jesus, vão lá para frente e não mudam de vida. Continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, só que agora na igreja. E ela acha que agora é diferente. Agora pode. E existe outro tipo de pessoa que ela vai para a igreja, ela não tem o conhecimento do que o evangelho exige dela, e ela diz assim: agora que eu estou aqui, eu vou fazer minhas boas obras e o Senhor vai me salvar. Primeiramente, é uma parábola que eu gosto muito de contar para os meninos da mocidade, é que não é a árvore que nasce da maçã, mas é a maçã que nasce da árvore. Ou seja, não é o fruto que dá a árvore, é a árvore que cresce que dá o fruto. O evangelho é a árvore e o fruto são as boas obras. Então, primeiro que nasça a árvore, que nasça o evangelho, e depois esse evangelho vai lhe impulsionar para a glória de Deus para fazer boas obras. Não o contrário. Nós temos que primeiro entender isso, gente. É um pensamento muito errôneo que nós temos que tirar da nossa mente. Nós temos que tirar da nossa mente hoje mesmo. É oração, apelo, jejum, sacrifício, tudo isso nós temos um pensamento muito errado que nós temos que mudar imediatamente. Os tesouros na qual estamos falando aqui é o que realmente nós temos de oferecer como sacrifício vivo a Deus. Meu filho, olha, vamos lá, siga o exemplo aqui comigo. Senhor, eu tenho dinheiro, vou fazer cesta básica todo mês, vou distribuir para alguém. Amém. Você não precisa estar se gloriando. Está vendo aquela família ali? Aquela família toda, sou eu que abasteço todo mês. Não precisa. Certo? Aí tem um hino muito interessante, que eu amo demais esse louvor, do São Miguel Mariano, que é Anônimos. Sabe, antigamente, os navios mercantes, ele tinha uma tripulação embaixo, que essa tripulação fazia o navio se mover através dos remos. Sem essa tripulação, muitas vezes era impossível o navio sair do local. Mas quando ele saiu da embarcação, ninguém sabia quem eram eles. Não sabiam que aqueles homens ali é quem fazia a embarcação andar. Mas eles estavam lá, fazendo a embarcação andar. E ele não precisava de medalhas, não precisava de aplausos, eles não precisavam, seria assim, vamos colocar aqui, representar alguém que é merecedor, porque esse gosta de ajudar as pessoas. Não, de forma alguma. Sinceramente, eles iam lá, faziam o trabalho que eles tinham que fazer, e quem era reconhecido ali era o capitão do navio. O capitão do navio que tinha um total reconhecimento do que ele fazia. Enquanto quem fazia todo o movimento do barco eram aqueles homens que estavam remando. Entendeu um pouco aí onde queremos chegar em relação à palavra? Não precisa você dizer para os quatro cantos da terra o que você faz de bem. Não precisa você se vangloriar do que você realmente é, o que você tem. Lembre-se, Deus dá, mas Ele tira quando Ele bem entender. As coisas de Deus, Ele dá não para você se gloriar, mas que tudo que você tem seja para a glória dEle. Enquanto você estiver fazendo riqueza sobre esta terra, não estou falando riqueza só financeiramente, mas a sua riqueza em relação a você, ao seu caráter, ao seu coração, enquanto você estiver fazendo riqueza sobre essa terra, você não está fazendo riqueza nos céus. Tem até um hino do Chagas Sobrinho que diz, né, que os homens estão fazendo riqueza sobre esta terra, juntando tesouro na terra, e estão esquecendo de juntar tesouros no céu. Rapaz, aquele homem não canta, ele prega. O hino dele é uma pregação. Né? Então, meus queridos irmãos e amigos, para que possamos passar para esse ponto aqui, então vamos deixar de lado a nossa soberba, vamos deixar de lado o nosso orgulho. Né? Quer comentar mais alguma coisa, Igor? Só para concluir, nós temos que entender que os anônimos é quem coloca a gente para frente. Primeiramente, nós costumamos muito falar que o sangue dos mártires foram as sementes para que nós viéssemos a conhecer Jesus Cristo hoje. Beleza. Mas vai ter mártir
que você nunca vai ouvir falar. Vai ter Marte, que já foi esquecido no tempo e que ninguém mais nem lembra que existiu. Mas foi Marte, morreu por Cristo e você é fruto dele. E ele é anônimo. E ele é anônimo. Lembra das orações lá daquelas as irmãs de orações, né? Acho bonito esse imagem. Lá as irmãs de orações que você nem sabe, mas que estão orando por você e você não sabe. Mas ela está lá na igreja toda segunda-feira, orando pela minha vida, orando pela vida da minha família, orando pelo Igor, pelo Ulisses, pela mocidade. Jesus renova aquela mocidade. Jesus renova os teus jovens. Jesus dá desejo aos teus jovens. Jesus prepara o teu jovem para a obra. Elas estão lá. Mas quem estão orando por nós? Ninguém sabe qual delas estão orando. Está em anônimo, mas Deus está ouvindo e Deus está trabalhando. Para que um dia, quando ela vê, ela vai sentir no coração de Deus, quando aquele jovem ou você, né, tiver numa vida próspera, quando você estiver realmente na bênção, ela vai dizer assim: Jesus, obrigado. Não estou me gloriando porque eu estou vendo isso, mas porque tu tem me escutado. E ela não precisa chegar e dizer assim: olha, você chegou até onde chegou porque eu orei por você. Não, os anônimos não são assim. Os anônimos realmente vão assim: você cresceu. E que cresça para a glória. Ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Isso é juntar tesouro no céu, meu querido. Mas, olha, nós vamos passar um pouco. Já é 9 horas, então nós vamos ficar. Não, vamos ficar mais um pouco. A lição está boa, então a gente pode ficar mais um pouco. Como a live está pelo Facebook. Então, vamos concluir logo a nossa lição, que essa lição também ela é perfeita. A lição número 12 completa bastante a lição número 13, né? Que são as obras, que são as orações, o jejum, você juntar tesouros no céu. Para que, irmão Jeová? Para que isso? Para que você possa morar com Cristo. A lição número 13 é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto principal diz: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, quando Jesus ele está lá num determinado monte e os discípulos começam: Senhor, conta-nos como será. E ele começa a passar o sermão da montanha sobre como será a sua vida. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Vem a questão. Certo dia perguntaram algo que eu fiquei assim um pouco parado para responder. E um crente, conhecedor da palavra, um cristão, conhecedor da palavra, fez essa pergunta. Diz o seguinte: você acha que Jesus ele demora a voltar? É uma pergunta assim que você muitas vezes fica assim: não sei. Eu fiquei um pouco pensativo, coisa assim de momento, e de repente eu olhei para ele e disse: eu não sei lhe responder. Mas uma coisa eu sei. Então, o que é? Você sabe? Eu estou esperando Jesus voltar agora. Estou esperando Jesus voltar nesse momento. Nós como cristãos temos que esperar Jesus voltar todos os dias. Nesse exato momento estou aqui mais um amigo sentado. Está aqui o nosso amigo Ulisses fazendo a transmissão. Está ali minha esposa ali dentro. Em qualquer momento desse aqui, a transmissão, você pode estar vendo aí, não tem mais ninguém aqui. Ou você que está nos assistindo, está mais aqui também. Porque partimos para a glória. Oh, coisa linda. Se a gente pudesse ver o nosso Jesus frente a frente, face a face, realmente como Ele é verdadeiramente. De poder dar um abraço nele e dizer assim: obrigado, Jesus. Porque a sua morte lá na cruz do Calvário me fez permitir, pela tua graça e a tua bondade, em poder te ver face a face. E aí, Igor, qual a sua sensação de você ver Jesus face a face, meu querido? Regozijante, não tem como. É o que o pastor José Brandão fala. Ele disse que se tentar colocar em palavras humanas é impossível,
porque somente falas celestiais conseguem descrever aquele momento. Então, não importa, você pode falar que é incrível, você pode falar que é regozijante, você pode falar que é alegre para a sua alma, mas nenhuma palavra humana é capaz de descrever a glória de Cristo e a glória que você vai ver naquele dia. Então não é descritível, humanamente falando, o que você vai ver de Cristo naqueles dias. Verdade. Então, tenha isso. Você não vai conseguir descrever, você não vai conseguir imaginar, você não vai conseguir fazer uma imagem. Porque toda imagem que você fizer a respeito do céu e de Cristo vai ser meramente lixo perante o que realmente vai ser naquele dia. Então, não tenta. Não tente ver, como algumas pessoas falam, pelos olhos da fé. No máximo, tente sentir. Sentir, como realmente é. E uma faíscazinha vai poder sair de lá, mas nada demais comparado ao que realmente vai ser naquele dia. Porque eu acho assim, que algumas coisas de Cristo, que ele realmente revela aos homens, que ele realmente olha e diz assim, não, isso aqui eu vou revelar mesmo que eles não mereçam, mas vão ter algumas coisas que vão ser surpresas celestiais e incríveis da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que o céu em si não é uma coisa que nós possamos ver antes do dia da vinda do Senhor Jesus, e nós nem podemos fazer uma imagem realmente do que vai ser aquele dia, porque vai ser uma glória atenuante, um extenuante que nós vamos ter naqueles momentos, que nós não vamos conseguir saber, nem às vezes lidar com aquilo. Da mesma forma, também eu acho que o olhar que nós vamos ter do céu e de Cristo Jesus vai ser um olhar constrangedor, sim. Nós vamos sentir vergonha de olhar para Cristo e de olhar para os apóstolos. Como David Livingstone e John Wesley, uma vez eles se mutuaram em fala e eles não se concordaram em fazer aquilo. Um dia, John Wesley foi interrogado a respeito de David Livingstone e ele disse assim, o cara perguntou assim, como você acha que vai ser ver David Livingstone no céu? John Wesley disse assim, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar perto dele, porque ele vai ser um gigante perto de mim. Ele vai me constranger pelas obras que ele fez aqui na terra, e Cristo fez através dele. Da mesma forma, fizeram a mesma pergunta a David Livingstone. Como você acha que você vai conseguir ver John Wesley no céu? E ele diz assim, eu não sei se eu vou conseguir falar com John Wesley, porque ele vai ser tão gigante perto de mim, que eu não sei se eu vou conseguir chegar perto dele. Então, ou seja, é esse sentimento de constrangimento que nós não vamos ter naquele dia. Tem muita gente que olha e diz assim, nossa, como eu vou querer falar com os apóstolos, Paulo, Pedro, João, como se você não fosse se sentir constrangido e intimidado perto deles, né? Que eles vão ser gigantes perto de pessoas comuns como nós. Você tem que entender isso. Se eu for chegar em Paulo, eu acho que eu vou ter vergonha de chegar em Paulo. Dizer assim, tanta coisa que você, cristão, fez, e eu sou simplesmente uma pessoa que vivia acomodado e não fazia nada. Então esse vai ser o sentimento que eu vou ter quando eu estiver lá. Esse é o sentimento que a Bíblia mostra que nós vamos ter. Ou seja, se pararmos realmente para analisar, né, a palavra e começarmos a lermos o que os apóstolos passaram, o que Paulo sofreu, o que os demais vêm sofrendo, né, Chris Martin, né, John Hus, Jeremias Kennedy, John Wycliffe, e por aí vai, entre outros ali, né, podemos entender o seguinte, eu acho que tem uma palavra do Billy Graham, que eu acho bem interessante quando ele diz, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou me perguntar é, será que eu sou digno realmente de estar aqui? Billy Graham. Você está entendendo? Um homem que fez grandes feitos através da palavra do Senhor Jesus, ele mesmo se pergunta a si próprio, será que eu sou mesmo merecedor de entrar no reino dos céus? Ainda tem gente que bate no peito e diz, eu já estou salvo. Eu sou salvo. Pela graça. Pela graça nós somos salvos. Certo? Para a nossa mudança. Lembre-se que, apesar de sermos cristãos, somos falhos. Apesar de sermos cristãos, realmente temos que buscar todos os dias, uma forma de alcançarmos o céu. Ah, irmão Jeová, e como é que eu faço isso? A lição 12 nos explicou. Faça boas obras. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Comece a fazer a vontade de Deus verdadeiramente como é.
mas eu não me encontrei ainda de qual obra que eu posso fazer. Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Sabe, meu querido, alguma coisa você sabe fazer. Peça entendimento a Deus, peça sabedoria a Deus. Deus me deu um dom, me deu um talento para que eu possa trabalhar para ti. Né? Às vezes, até mesmo a maneira de você chegar, sentar perto de alguém. Não sou tão tímido, mas só em você chegar perto de alguém, se você está cheio da graça de Deus, e você chegar para o irmão e dizer assim, vai dar tudo certo, você já fez alguma coisa, meu querido. Essa questão de ministério, gente, assim, na igreja, não é a respeito da vinda de Jesus, mas é uma coisa que eu tenho que frisar, porque entrou no assunto, é porque tem muita gente que acha que tem ministério que vale mais que os outros. Se eu prego, eu estou na fila do pão, estou valendo mais do que a pessoa que limpa a igreja. Então, ou seja, é um pensamento errôneo, porque primeiramente, quem sustenta a igreja são os anônimos. Os pregadores aparecem, os pastores aparecem, evangelistas aparecem, mas quem sustenta a igreja é a irmãzinha que limpa a igreja, é a irmãzinha que varre, é a irmã que cozinha. Todas essas pessoas estão deixando o ambiente preparadíssimo para que nós venhamos fazer o restante das coisas. Então, se eu prego, eu não posso pregar sem antes pessoas anônimas, muitas vezes, tenham feito o seu papel e o seu trabalho. Porque se eles não fizerem, a minha pregação vai estar deficiente dentro da igreja. E sabendo que quando for no dia do julgamento final, o próprio livro de Apocalipse diz que muitos chegaram na fé de Jesus e dizem assim, mas Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, expulsei demônios, né, curei, não sei o que, isso, aquilo, outro. E Jesus simplesmente vai olhar para ele e diz assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Né? Nem conheço você e nem as tuas obras. Ou seja, não é as obras terrenas ou humanas que vai fazer você ganhar o céu não, meu querido. Aí eu fui ali para um culto, meu querido, eu comecei a orar e Deus, através de mim, eu consegui salvar 10 pessoas. Não, você não fez não. Porque antes de você começar a salvar aquelas 10 pessoas, pode ter certeza disso, que algum irmão já passou evangelizando elas. Que algum missionário já começou a orar por aquelas vidas. Apenas a semente desabrochou no momento certo, na hora certa e no tempo realmente que Deus queria. Concorda? Sim, então um missionário, o próprio David Livingstone, que eu já citei aqui, ele passou na África pregando há mais de 10 anos. A história que é contada é que ninguém aceitou Jesus lá na África, mas ele continuou pregando. Teve um dia que esse missionário, David Livingstone, ele disse assim, hoje eu estou semeando, a semente está sendo colocada por mim, mas haverá um dia que essa semente vai brotar, e no dia que essa semente brotar, vão ser milhões de pessoas para Jesus Cristo. Vão ser milhões de pessoas que o Senhor vai salvar pela sua graça. 50 anos depois, o evangelista Reinhard Buck, ele começou a fazer suas cruzadas. A primeira cruzada que aquele cara fez, no lugar onde David Livingstone pregava, 1 milhão de pessoas aceitaram a Cristo. Então, ou seja, não é o seu trabalho que faz pessoas se converterem. É o trabalho primeiramente de Cristo e depois de um corpo que trabalha junto. Esse corpo é a igreja. Tá? Um dia você pode estar semeando em algum lugar. Outro dia você pode estar colhendo em outro lugar. Então, tem que entender isso também. Ou seja, plantando, colhendo o que alguém já passou, já plantando. Isso. Né? E colhendo o que outro vai plantar. Exatamente, colhendo o que outro vai plantar. Essa é a palavra de Deus. Então, quando ganhamos a salvação, ela, ou seja, não é barganhada, como já vimos. A sócia salvação não é barganhada. Olha, irmão, eu prego melhor, então a salvação para mim vai ser maior, a coroa vai ser maior, a bênção vai ser maior. Então Deus me escolhe mais do que vai escolher o Igor, porque eu tenho um entendimento da palavra, eu prego, já sou pregador de cruzado, Deus me usa, Deus fala comigo todo dia. Amém, meu querido. Louvado seja Deus por isso. Mas que a honra e a glória seja para Ele, viu? Que a honra e a glória seja para Ele. Nós falamos aqui na lição número 12, que toda essa glória seja para Ele. Porque senão será em vão. Todo o seu trabalho aqui realmente será em vão.
Porque se essa glória não for para ele, a segunda vinda de Jesus também não é para você. Não é para você. Então, Certo? Então é o seguinte, a ponto 1 diz sua ressurreição e ascensão. O ponto-chave daqui é a morte de cruz. A mensagem da cruz. Eu sempre... talvez alguém pode me chamar até de radical, como já ouvi até o nome já muitas vezes, mas eu sou sincero em dizer que sem a verdadeira pregação da mensagem da cruz, não há salvação. Há apenas a quantidade de pessoas que aceitaram a Jesus. Salvação em si é mudança. Ok? E quando Jesus... Você completa já. Quando Jesus deu a sua vida sobre aquela cruz, ele pensou em mim, pensou em você, pensou em todos. Ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados do Igor, pelos seus pecados, pelos pecados de todos. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, aí, meu querido, aí chega o ponto principal. Porque antes dele subir, ele disse, eu estou indo preparar-vos lugar e eu voltarei para buscar vocês. Alguém pode dizer, mas disse para aquele tempo. Não, ele nem disse nem dia, nem o lugar e nem a hora. Ele diz, eu estou indo, vou preparar lugar e venho buscar o meu povo. exatamente. Certo? E você queria complementar? Não, a respeito da cruz, por que a cruz, ela é a mensagem que serve de separar as pessoas que são salvas e as pessoas que não são salvas. As pessoas que Deus quer que sejam salvas, as pessoas que Deus simplesmente não quer que sejam salvas e isso é da vontade dele. Primeiramente, por quê? A cruz é esta mensagem que difere essas pessoas. A cruz em si, ela é uma mensagem radical. Porque Cristo mesmo, quando estava pregando, disse, tome sua cruz, pois, e siga-me. E essa cruz é um fardo pesado. Ou seja, para tudo isso nós temos que entender que a cruz é dor, a cruz é sofrimento. Então, quando nós pregamos a cruz, nós vemos a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então, por isso que quando eu digo a respeito de pregadores coach na lição passada, eu estou falando de pessoas que amam a cruz e pessoas que odeiam a cruz. E o ponto sério do cristianismo é exatamente isso. A cruz, fim, ponto final. Difere as pessoas que agradam a Deus e que não querem agradar a Deus. Ou seja, querendo ou não, há diferenciamento entre o trigo e o joio. O joio não gosta da cruz. O trigo ama a cruz acima de todas as coisas. Está na igreja, mas não aceita a palavra. Traduzindo. Vamos aqui ao ponto. O ponto 2, né, deixando bem claro o ponto 1, a ressurreição e a ascensão. Quando Jesus ele morreu naquela cruz para poder dar-nos vida e vida, né, eterna. Qual é essa vida eterna? A promessa que ele nos deu de vir buscar o seu povo e a sua igreja. No ponto 2 tem um arrebatamento da igreja. A questão é, como será esse arrebatamento? Mateus capítulo 24, como lembra, ele diz que será como relâmpago. Assim como sou do Oriente até o Ocidente, né, assim será a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse diz que será como um piscar, um abrir e fechar de olhos. Como assim, Jabal? Um abrir e fechar de olhos? Será que quando eu estiver dormindo? Será no momento em que eu estiver despercebido? Eu vou descansar um pouquinho aqui, vou deixar tudo para lá, e no momento que eu abrir os olhos eu já tenho voltado? Não se sabe bem como é que vai ser. Mas Jesus deixa claro o seguinte, que ele está esperando apenas a vontade do Pai. Quando Deus diz assim, pode ir, meu filho, buscar o meu povo, ele vem. Pode ser nesse momento, pode ser quando terminar essa live, pode ser amanhã, não se sabe quando, mas ele vem. Os textos mais associados à questão do arrebatamento, bem interessante esse ponto aqui, são aqueles presentes na leitura paulina, sendo os dois mais relevantes, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,
do 13 ao 17, e 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Ambos, os dois textos, está bem claro a imagem do encontro entre a igreja e Jesus, sendo tudo protagonizado pelo Mestre, isto é, sob o comando do Senhor. Nesse momento em que ele decide, a igreja será tomada de modo abrupto do mundo. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, do 13 a 17. Paulo faz o uso de uma imagem política muito comum na sua época. A palavra parousia, em um termo técnico no mundo político utilizada para definir as medidas cerimoniais adotadas quando uma cidade recebia um imperador ou um senador, ou seja, aquelas festas bonitas. Então, quando Paulo passa por este momento, ele implica dizer que é o seguinte: olha, quando um político ele vem em uma cidade, todo mundo se prepara para fazer festa. Todo mundo se prepara para fazer aquele grande banquete. Para receber quem? Receber um senador. Receber realmente um político grande. Um governador, seja lá quem for. Mas isso será diferente. Jesus ele não vai dizer: olha meu filho, se prepare aí que eu estou voltando amanhã, viu, Igor? Amanhã, 5 horas da tarde, estou chegando por aí para ir buscar vocês. Aí o Igor: mas Jesus, antes de vocês voltar, levar todo mundo, eu vou fazer um banquete aqui para nós jantarmos aqui e depois a gente faz. Não será dessa forma. Não dará tempo. Eu sempre gosto de dizer a seguinte frase: chegará um tempo que não haverá mais tempo. Ou você muda suas atitudes, o seu caráter, e vive na igreja como um cristão de verdade, ou você está perdendo tempo nesse mundo para ganhar tempo para morar no céu. Certo? A vida eterna com Cristo, ela é uma realidade. Muitos podem dizer, os crentes falam muita besteira. Só voltar aqui nesse arrebatamento. Pois não, filho, pode ficar à vontade. Gente, uma questão do arrebatamento que eu não posso deixar passar e que vocês também não podem deixar de ouvir. A questão, quando Jesus vai voltar? Antes da tribulação? Depois da tribulação? Ótima observação. Depois da tribulação? Primeiramente, gente, biblicamente, historicamente falando, não posso dizer que Jesus vai voltar antes da tribulação. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, Deus nem tirou Jesus antes da morte, nem tirou Jesus no meio da morte, mas tirou depois da morte. Quando os mártires passaram pelos momentos agonizantes de morrerem queimados vivos, queimados sobre trilhas de trem, atropelados e diversas maneiras, Deus não tirou os mártires antes que eles morressem, mas deixou com que eles passassem toda a tribulação. Verdade. Aí você acha que quando Jesus vier, o bonitinho vai ser tirado antes da tribulação? Você vai passar, meu filho. Tem que passar pela prova, meu querido. Você vai passar. E depois que você passar, vai ser momentos de perseverança em Cristo Jesus, para que Ele venha buscar a sua igreja. Então não venha com esse negócio: Jesus vai vir da tribulação, então eu estou tranquilo. Não. Se você acha que não vai passar pela tribulação, surpresa, você vai passar. Surpresa, você vai passar. Você vai passar pela tribulação e não tem quem mude essa verdade, gente. Ou seja, é o que nós estamos vivendo no mundo. Tem muita gente que diz: a questão passa pela tribulação. Será que Jesus está perto de voltar? Eu vejo o seguinte, né? Pandemia, coronavírus, né? Tivemos HN1, tivemos aí vários rumores de guerra entre Estados Unidos, né? E a Coreia, e tudo e tal. Mas a Bíblia diz que ainda não será o fim. Apesar dessas coisas, ainda não será o fim. Muitas coisas ainda virão. Ou seja, isso é um momento de pregar uma palavra como essa, trazer uma mensagem como essa, uma lição como essa, né? Para isso temos que entender o livro de Apocalipse, a escatologia da mensagem,
que é algo que a gente pode muito bem, depois nos sentarmos e estudarmos um pouco, e trazer um momento como esse, né, de explicar um pouco mais sobre a escatologia bíblica, sobre o livro de Apocalipse. Mas ainda não será o momento da volta de Cristo. Então, cuidado, sempre perseverante, orando e buscando a Deus sempre em primeiro lugar, deixando o seu ego de lado e servindo totalmente a Deus verdadeiramente como deve ser. Certo? Não junte tesouro sobre essa terra e junte tesouro nos céus. E outra coisa, se a gente disser que agora é o fim, eu vou estar dizendo que o que Jesus falou na Bíblia era uma mentira. Por quê? Quando Jesus falou que é bom que vocês subam aos montes, que as grávidas, que não seja um dia de sábado, que não esteja grávida naqueles tempos, está falando de uma tribulação máxima, que você não pode suportar por nada. Exato. Nós estamos num tempo, no século XXI, que nós estamos muito bem acomodados. A fome é um fator que está diminuindo. Nós temos que entender que nós tivemos pandemias no passado muito maiores. A peste negra matou 1/4 da cidade de Londres. Peste bubônica. A peste bubônica. Teve também 2 guerras que foi em alto escalão. Em alto escalão mundial, das 2 guerras mundiais, que matou muitos e milhares de pessoas, que afetou a economia de milhões de países, de milhões de pessoas. Ou seja, nós já tivemos governos como o nazismo, que matou milhões de judeus, de cristãos, e agora você está dizendo que o coronavírus que veio, que matou 10 mil pessoas, é o fator do fim do mundo? Se você está achando que isso aí é uma tribulação máxima, você também está muito enganado. As coisas que vêm do fim do mundo serão muito maiores, em escalas muito maiores. Se você não quer passar, é bom que Deus lhe mate antes, ou não sei, faça alguma coisa aí. Porque você vai passar por coisa muito pior se você estiver vivo. Lembrando que a perseguição ela será completa. A própria Bíblia diz que os verdadeiros cristãos que adoram Ele em espírito e em verdade serão perseguidos, torturados e mortos. E ainda assim, ainda não será o fim. Mas quando Jesus ele virá com glória. Isso aí. Arrebatará o seu povo. Aquele povo sofredor que passou pela prova, passou pela dor, passou pela luta, como ele falou. Ele disse, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Em momento algum ele falou que o cristianismo seria fácil, que o evangelho seria bom, que o evangelho realmente ia trazer boas finanças, ia fazer você um homem altamente livre de todo o pecado e, claro, um homem ou uma mulher preparada já com a salvação escrita por Deus e para morar no céu. Isso, exatamente. Certo? Há fundamentos em dizer o seguinte: temos que viver a palavra. O próprio Davi diz que a palavra ela é o nosso alimento diário. Ele vivia da palavra e mesmo assim ainda caiu. Caiu ainda, é humano. Certo? Então, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui para agradecer. Para nós é uma honra. Só encerrando com essa frase. Pode ficar à vontade. O cara colocou assim: faz-me santo, meu Deus, ainda que seja paulada. Então que esse seja o nosso sentimento todo dia. Que seja, nem que seja paulada, né? Outro fechamento, eu gosto muito também de dizer essas frases, eu acho belíssimo, porque isso alimenta mais a nossa fé, né? Quando o John Hus estava sendo queimado vivo sobre sobre a perseguição da igreja, né? Isso. Jeremias, o seu discípulo, quando ele foi ser queimado, o camarada vinha colocando a tocha de fogo sobre as costas, nas costas dele, ele disse, não. Se eu tivesse medo de morrer pelo evangelho, eu não estaria aqui. Pode tocar fogo pela minha frente. Está vendo aí? A audácia que o camarada tem em relação ao amor ao evangelho. Entendeu? Pode tocar fogo aqui pela minha frente. Traduzindo, John Hus e seu discípulo Jeremias morreram queimados, vivos. E o melhor, louvando a Deus. E Estevão foi apedrejado vendo a visão dos céus. Então, Paulo foi degolado, irmão, cortado a cabeça e disse assim,
guardei a fé, combati o meu combate, guardei a fé. Aí você pega uma gripe, Senhor, apressa-te. Vamos lá. Vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, Pai de toda glória. Muito obrigado, Deus, por este momento maravilhoso. Espero, ó Pai, que esse ensinamento tenha servido não só para quem está na escuta da live, mas também para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual. Não o nosso crescimento humano para enchermos de ego ou ser aplaudido através de mensagens que vai ser colocadas aí, ó Pai, mas que toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja somente para Ti e para Ti. Pois o que queremos é ser juntar tesouros no céu e não juntar tesouros sobre esta terra. Continua com o Teu povo, Deus, e nos dá cada dia mais e mais a Tua graça sobre a nossa vida. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem todos na paz. Amém.